E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta então com o Barroco e hoje com os poemas escolhidos de Gregório de Matos. Beleza? Solta a vinheta. Seguinte, na aula anterior a gente falou do Padre Antônio Vieira, a gente falou dos sermões. O contexto é o mesmo, o contexto é o contexto barroco, só que agora a gente vai falar de um cara que é, por si só, um personagem daqueles assim, únicos, né? O Gregório de Matos foi uma figura daquelas que a gente poderia estudar só a vida dele, já daria para... Aliás, como já deu, né? Tem vários romances escritos sobre a vida do Gregório de Matos. O Gregório, ele nasceu na Bahia, ele nasceu em Salvador, filho de uma família de figuras ligadas à administração pública e ao comércio. Uma família que tinha boa condição financeira, tanto que o rapaz pôde estudar, né? Você imagina lá em 1636, você poder ter os seus estudos concluídos no Colégio Jesuíta da Bahia e depois ir para Portugal. Concluir os estudos na Universidade de Coimbra. Isso era para poucos, hein, gente? Para pouquíssimos, hein? E aí o Gregório de Matos foi esse. Tem uma questão em relação à arte barroca que eu já falei na aula que eu falei do Padre Vieira e vou reforçar agora. A arte barroca ela nasce num contexto de um mundo que não era propriamente um lugar assim muito tranquilo, em que você tinha todas as suas liberdades e tal. Escreveu, não leu, você estava ali com o Tribunal do Santo Ofício na tua porta, né? A Inquisição pegava pesado e muita coisa era considerada heresia. Você podia ser condenado, você podia ser acusado. E, gente, era um negócio difícil, assim, era uma coisa complicada, né? Tem uma história na história do Brasil, anterior a isso aqui, mas quando já vigorava, né, o poder aí do Tribunal do Santo Ofício, em que moradores de uma cidade acusaram o dono, né, na época havia os donatários, assim, o cara era dono de uma terra, e ali havia os moradores do lugar, e ele foi acusado de não respeitar os feriados santos. Ele foi acusado de não respeitar os feriados santos e foi preso. Foi mandado embora para Portugal para ser julgado pela Inquisição. Então veja, a igreja tinha um poder enorme. Estou dizendo isso porque o Gregório de Matos ele foi um cara irreverente, uma figura que a gente pode dizer assim, quase que um personagem mesmo, né? Difícil a gente acreditar que ele foi um ser humano normal. E ele conseguiu escapar, ele conseguiu passar ileso assim, sendo uma figura que realmente aprontou bastante, a gente vai falar disso. O Gregório vai para Portugal, se forma, né? Na época você se formava, havia o curso superior chamava cânone, estudava direito, teologia, matemática, história, um monte de coisa, e você saía dali formado, e o Gregório ele vai trabalhar em cargos jurídicos, né? Ele se torna procurador, primeiro procurador da colônia em Portugal, vai defender assuntos ligados à colônia, ligados a Salvador, a cidade de Salvador. Ele trabalha também como juiz. O Gregório teve um tempo ligado à igreja, muito ligado à igreja, e depois de um período muito longo que ele vai viver em Portugal, ele acaba indo de volta, ele vem de volta para o Brasil, vem de volta para a Bahia. Nessa chegada dele, ele sofre um choque. Veja, aqui tem uma questão interessante. Muita gente fala, né, da poesia, das sátiras, né, do Gregório de Matos, né, da poesia satírica dele, e que ele satiriza bastante as figuras importantes da Bahia, do poder. Né? Aquela questão dos caramurus, eu vou falar disso já já. Vamos entender uma coisa. O Gregório, ele fazia parte do que a gente pode chamar assim, de uma certa aristocracia, né, de uma classe social dominante que tinha um poder antigo. Quando ele volta para Salvador, ele encontra um outro pessoal no poder. Né? Porque muita gente coloca o Gregório como essa pessoa irreverente, tal, que fazia essas brincadeiras, criticava e tal, e fica parecendo que ele era um revolucionário, que queria todo o poder ao povo. Não tem nada a ver, certo? A questão aqui é a seguinte, ele fazia parte de um grupo de poder que perdeu o poder. Perdeu o poder para um outro grupo de poder. Então, são dois grupos disputando o poder aqui. E esse novo grupo era um grupo ascendente,
formado inclusive por mestiços. Aqui vai aparecer todo o racismo do Gregório de Matos. É profundamente racista, né? E ele vai criticar, então, as pessoas que detinham algum tipo de poder político ali na Bahia e que eram oriundas dessa mistura, né, dessa miscigenação. E ele, em sendo português, de origem portuguesa, sendo branco, ele vai destilar aí todo o seu veneno em relação àqueles que ele chamava caramurus, né? Ele vai se referir aos mestiços como caramurus. Caramuru numa referência à fundação da Bahia, né? O Diogo Álvares, e essa ideia da mestiçagem, da mistura do branco com o índio, né? O Diogo Álvares casou com o Paraguaçu, então ele vai chamar de caramuru esses descendentes, né? Do branco e do nativo brasileiro, da nativa brasileira no caso. E aí isso vai aparecer bastante. Mas quando o Gregório critica a corrupção, quando ele critica a usura, né? Que é a cobrança de juros extorsivos, quando ele critica o abuso de poder, a gente tem que entender um pouco que ele tá, na verdade, com um pouco de inveja, um pouco de despeito. Não é que ele era contra isso, é que quem queria fazer era ele, né? Ou o grupo que ele representava. Isso no Brasil é muito comum, então vamos entender isso aí também. Tem uma questão, né? Na verdade a gente está falando aqui de uma edição específica, né, da obra do Gregório, que é a obra Poemas Selecionados, que tem, né, a organização do professor José Miguel Wisnik, e que é uma obra que já se tornou um clássico, né? É um clássico dos estudos aí do Gregório de Matos, porque é uma seleção muito cuidadosa, né? O Gregório produziu muito, ele produziu uma quantidade enorme de poemas, e nessa seleção existe uma divisão da obra dele, uma divisão temática da obra dele, e a gente vai seguir essa divisão e vai explicar essa divisão para vocês. Então, olha só, tem a primeira parte que ele vai chamar de poemas de circunstância, e aí de circunstância satírica. Gente, o que é uma sátira? Sátira é uma crítica, né? A sátira é uma crítica, é uma postura, uma posição bem-humorada, sem dúvida, carregada de comicidade, mas que vai ser carregada também de criticidade. Então, o Gregório vai escrever poemas satíricos, e esses poemas satíricos vão focalizar tanto aspectos da sociedade quanto a questão política, né? Então, a sociedade e a política. Aqui entra o comportamento. O Gregório, quando ele veio para Salvador, ele passou a ter um comportamento meio libertino, meio solto, e aí são famosos os casos que ele tinha com mulheres da sociedade, com freiras, tem umas histórias bem escabrosas aí do Gregório de Matos, e a maneira como ele tratava também, a maneira como ele escrevia, que passou a render para ele uma certa animosidade por parte de um grupo poderoso. Por isso, e é daí que veio, né, o tal apelido, né, o Boca do Inferno. Esse Boca do Inferno, ele vem, vamos entender, né, Boca do Inferno porque ele falava as heresias todas, porque ele era a boca, né, a entrada do inferno. Né, ler Gregório de Matos, estar Gregório de Matos, é ser candidato a ir para o inferno. Vamos lembrar do contexto da Contra-Reforma, vamos lembrar desse contexto aí meio perigoso, né, em que tudo era meio difícil. Então a sátira do Gregório de Matos vai ser muito carregada, vai ser muito pesada e vai incidir basicamente sobre os poderosos da Bahia. Então olha só, eu vou falar então agora um poema dessa, né, divisão aqui da poesia de circunstância satírica do Gregório. Então olha só, aos principais da Bahia chamados caramurus. Lembra que eu expliquei? Caramuru então, né, é esse jeito grosseiro, a gente pode dizer até, que o Gregório se referia aos mestiços, né? O poema vai aparecer para vocês aí em algum lugar dessa tela e tal, e vocês vão acompanhar e vão perceber que tem aí um vocabulário meio estranho, mas eu vou traduzindo para vocês já já. Um calção de pindoba meia zorra, camisa de urucum, mantel de arara, em lugar do cotó, arco e taquara, penacho de guarás
em vez de gorra. Furado o beiço e sem temer que morra, o pai que lhe invasou com uma titara, porém a mãe a pedra lhe aplicara, por reprimir o sangue que não corra. Alarve sem razão, bruto sem fé, sem mais leis que as do gosto quando erra, de paiaiá tornou-se a Baeté. Não sei onde acabou ou que guerra, só sei que deste Adão de Massapé procedem os fidalgos dessa terra. Cara, mesmo que você não entenda o vocabulário, olha o jeito que ele fala, né? Os fidalgos dessa terra vêm de um Adão de Massapé. Massapé é a terra do Nordeste. Quer dizer, ele está falando que é um bugre, que é um índio, que é um nativo. E aí, gente, todas essas referências que ele faz ali, né? Quando ele fala calção de pindoba, meia zorra, camisa de urucum. Urucum é urucum pintado. Em vez de o cara usar uma camisa, ele pinta o corpo de urucum de vermelho. Então, o que ele está dizendo? Que o fidalgo brasileiro agora é um índio. O fidalgo brasileiro é um bugre. E na cabeça dele isso não entra. Vocês podem ficar tranquilo que isso não entra. Ele vai, então, criticar a mestiçagem, vai criticar esse novo grupo social aí que está comandando, que tá no poder, e vai usar como argumento o racismo. Isso é fato, isso é clássico, certo? Vão aparecer poemas dele, são vários, são inúmeros poemas dessa sátira política e tal, em que ele vai colocar esses poderosos como corruptos e tal. Veja, corrupção no Brasil, queridos, é o seguinte, né? Basicamente, né, acho que nós conseguimos inventar a corrupção, uma coisa sensacional, né? Teve gente que falou que ela surgiu agora há pouquinho tempo, não, é mentira. A corrupção existe aqui desde que existe essa terra, né? Em geral praticada por quem tem poder. Essa é a grande verdade também. Então, a corrupção é inerente ao poder no Brasil. E aí o Gregório de Matos vai fazer essa crítica de forma muito pesada, e eu estou só levantando aqui para vocês a ideia de que ele faz a crítica à corrupção porque ele não está participando. Porque dizer também que ele era um santo, um cara super bonzinho, defensor do povo, não. Né? Então, vamos entender esse aspecto, certo? Aqui tem um outro tipo de poema, esse eu não vou colocar para vocês, mas eu vou explicar o que é. O que é poesia economiástica? Gregório de Matos era um cara assim, é interessantíssimo ele. Ele sabia muito bem como circular na sociedade. Ele viveu bastante, conseguiu viver relativamente bem. Ele teve uns probleminhas também, foi perseguido também, teve umas tretas, mas em geral viveu bem porque ele sabia quem elogiar. Poesia economiástica é poesia de elogio. São poemas, em geral, que vão trazer um nome de uma pessoa, de uma figura importante, e aí rasgar-se em elogios, falar sobre as coisas boas que essa pessoa fez. São propriamente as melhores coisas que o Gregório escreveu na vida, mas eles existem, é bom vocês saberem que existe. Mas poesia economiástica, então, é poesia de elogio. Vamos passar direto para poesia amorosa, para a lírica amorosa do Gregório. O Gregório é uma figura muito interessante, porque mesmo quando ele está falando de amor, ele é o Gregório de Matos. Então tem uma zoeirinha aí pra gente. Vamos passar para o próximo poema. Então olha só, agora um poema da lírica do Gregório de Matos. Gente, esse é um dos poemas que eu acho mais interessantes da produção dele. Você vai ver ele em algum lugar da tela, provavelmente aqui desse lado aqui, ele projetado, né? Solitário em seu mesmo quarto à vista da luz. Olha só. Ó tudo meu amor fiel traslado, mariposa entre chamas consumida. Pois se a força do ardor perdes a vida, a violência fogo me há prostrado. Tu, diamante, o teu fim has encontrado. Essa flama girando apetecida, eu girando uma pena endurecida, no fogo que exalou, morro abrasado. Ambos de firme anelando chamas, tu a vidas deixa, eu a morte imploro. Nas constâncias iguais nas chamas. Mas ai, que a diferença entre nós chora, pois acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. Gente, olha que sensacional. Ele trabalha aqui uma espécie de sofrimento amoroso, que aliás não é muito comum nesse momento histórico ainda, hein? Nós estamos no Barroco, estamos lá no século XVII, e ele compara a sua condição à condição de uma mariposa. A mariposa está girando em torno do fogo, o fogo a atrai, o fogo atrai a mariposa e ela ama o fogo, e o fogo a consome.
Ele, ao mesmo tempo, está girando em torno de uma penha endurecida. Penha é penhasco, pedra dura, um coração endurecido. E ele também está sofrendo e girando ali. Só que a diferença é que a mariposa vai conseguir, mesmo sabendo que vai morrer ou sem saber, vai conseguir alcançar o fogo que ela ama. E ele não. Ele vai morrer sem chegar à luz que adora. É interessante esse jogo de palavras, né? Esse jogo de claro e escuro, de luz, de fogo, né? E essa condição desse eu lírico. Um poema lírico muito interessante, que foge um pouco daquele padrão cômico, né? Aquele padrão satírico do Gregório, e vai por esse caminho da lírica. É importante frisar o seguinte: o Gregório foi um cara que escreveu poemas líricos em homenagem a diversas mulheres, fossem elas mulheres do prostíbulo, que aliás ele gostava bastante, fossem damas da sociedade. O Gregório ele fazia meio de um tudo aí para criar a sua lírica aí, sem se importar muito com a condição social. Tem vários poemas dele que são escritos, inclusive é uma dessas contradições. O Gregório é o típico homem do barroco. É interessante porque ele é contrastante, ele é contraditório. Ao mesmo tempo que ele era racista, e vai atacar o cara porque o cara é descendente de indígena, ele teve uma relação afetiva com uma mulher que era mestiça. Mestiça, filha descendente de africanos. Então, o Gregório é esse cara. É esse cara meio incoerente, essa incoerência, ou talvez, sei lá, essa vida contrastante aí, típica do homem do barroco. Certo? No final, eu vou falar agora da poesia erótico-irônica, tá? Vou colocar aqui para vocês o próximo. Pessoal, então olha só. E aí agora vem a poesia erótico-irônica. Aqui tem uma questão importante. Não dá para eu mostrar aqui nesse canal Família, nesse canal das pessoas, da família de bem, da família brasileira, poema erótico, alguns dos poemas eróticos do Gregório. Ia pegar meio mal. Então eu vou mostrar um que, acreditem em mim, é sutil, tá? Então, ó, há uma freira que lhe chamou Pica-Flor. Primeiro deixa eu contextualizar você. Pica-Flor é como se fala beija-flor lá em Portugal. E o Gregório de Matos era muito franzino, muito pequenininho. E ele tinha esse apelido lá em Portugal, Pica-Flor, né? E a freira, essa freira de lá de Portugal veio para o Brasil, e aqui ela o teria chamado de Pica-Flor. E ele ficou magoado com essa história e resolveu responder para a freira em forma de poesia. E escreveu para a freira o seguinte poema. Olha só, tá aqui do lado aqui para vocês. Se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber, se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de minha pica, o mais vosso claro fica, que fico então Pica-Flor. Traduzindo, você me dá a flor, que eu te dou enfim, né? O nome do poema. Veja, o Gregório de Matos não era um cara de muito juízo, né? Ele falou isso para uma freira na época do Barroco e da Contra-Reforma. É quase um milagre ele ter vivido esse tanto aqui, viu, gente? Porque o Gregório realmente era um cara um tanto quanto complicado, assim, um tanto quanto perigoso, né? Não é uma coisa que você sai falando, né? Um poema com essa intensidade. E acreditem em mim, esse é um dos leves. O Gregório tem poemas extremamente explícitos, assim, quando a questão é o erotismo, né, com essa veia irônica, assim. Realmente uma figura interessante. Por último, eu vou falar da poesia religiosa. E aqui, gente, eu vou fazer primeiro um adendo rapidinho. Ó, a poesia religiosa do Gregório, ela tem um caráter interessante, porque aí aparece muito esse lado barroco dele. Ao mesmo tempo que você está diante de alguém que está pedindo perdão, você está diante de uma pessoa herege, que produz uma heresia. Ele é esse ser dividido entre o mundano, né, e o divino, né, e nesse sentido muito barroco. Vocês vão perceber isso nesse poema. Olha só, e aí na lírica religiosa, esse poema aqui é bem conhecido, mas eu gosto de usar esse tipo de exemplo para reforçar uma característica que eu acho que vai ficar marcada na cabeça de vocês e importantíssima. O vestibular adora explorar isso. Ó, a Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, que da vossa alta clemência me despido, pois, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado.
Se basta vos irar um só pecado, a bradar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmai na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gente, se você vê esse poema de uma forma meio superficial, você fala, olha que bonito, o eu lírico pedindo perdão porque ele pecou. Só que se você começa a analisar um pouquinho mais detidamente, você vai perceber o seguinte: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado que da vossa alta clemência me despido. Quer dizer, não é porque eu pequei que eu abro mão do seu perdão. Aí vem um negócio meio complicado, pois quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha só, basicamente ele está falando para Deus o seguinte: Deus, faz o seguinte, quanto mais eu peco, mais você me perdoa, beleza? Veja, num momento como esse aqui, isso é uma altíssima heresia. É como se ele tivesse aqui dizendo o seguinte, porque veja, como é que você pede perdão, né, segundo a dogmática católica? A partir do arrependimento. Pequei, me arrependo, não vou fazer mais, me puna. Não, pequei, mas ó, primeiro, não é porque eu pequei que eu abro mão do seu perdão, e mais, eu vou pecando, você vai perdoando. Na sequência, ele vem com essa espécie de chantagem. Aqui é bem clara, né? Para nós, pelo menos hoje, leitores modernos, a gente percebe muito claramente, né? Quando ele coloca a ovelha, né? Lá na parábola do pastor, né? A ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Aqui, gente, é muito clara a ideia de que, ó Deus, você não vai querer perder a sua glória inteira por causa de uma ovelha. Então você me perdoa porque eu sou a ovelha desgarrada. Né? Você não vai querer. Se você perder uma, é como se tivesse perdido todas. Isso está na Bíblia. Então, você não vai querer perder todas. Então, vai me perdoando aí e está tudo sob controle. Quer dizer, o Gregório não pede perdão de verdade. Ele dá uma chantageada, faz uma brincadeira, mas no final das contas mostra aqui todo o seu estilo barroco de jogar com a palavra, jogar com a linguagem, brincar com, né, em certo sentido aqui, inclusive, de forma herege aqui, com a questão do perdão divino. Beleza, gente? Seguinte, a obra completa dos poemas selecionados é gigantesca, uma quantidade enorme de poemas. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? Um exemplo de cada um, mostrando para vocês as características gerais. Nada substitui uma boa leitura. E fica a sugestão, fica a dica, né? Nunca deixar de ler, porque a leitura é sempre fundamental, é sempre importante. Beleza? Tamo junto.